versículo 11 do capítulo 8 de João. Capítulo 8, Evangelho de João, versículo 11, e vamos ler também o versículo 12. Glória a Deus. Qual o tema da campanha? Qual o tema? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Palavra de Deus, Senhor seja conosco, tome assento. Todas as palavras que Ele tem para nós sejam ditas livremente, conforme a sua santa vontade. Em nome de Jesus, quem concorda, diga amém. O tema é recomeçar. Então, como dissemos na introdução da nossa campanha, esta mulher que foi pega em pleno ato de adultério flagrante, e ela agora recebeu a oportunidade de recomeçar a sua vida. Uma coisa é você tentar recomeçar com uma história que não foi curada. Outra coisa é você recomeçar com uma história curada, restaurada, renovada. Se você acha, pensa, ou mesmo tem convicção de que na campanha que você encerrou quinta-feira próxima passada, a sua história não foi curada, que nesta noite você tenha e traga para você convicções de que o perdão do Senhor, para quem de fato se arrepende, é 100%. Se você não confessou algo que precisa ser confessado, não saia daqui nesta noite sem confessar. E a confissão traz de Deus perdão, traz de Deus a cura da história. Então, você tem tudo para crer que tem uma história nova, se é que cremos em Jesus, na sua palavra, naquilo que Ele tem falado também conosco. Então, enfim, essa mulher, ela estava diante da morte dela, a morte física, a morte da reputação dela, porque ela foi pega em pleno ato de adultério, a morte da esperança, porque agora ela está diante dos acusadores e ela é culpada, e a acusação ordena que se mate a pessoa. Então ela está na morte de todas as coisas. Só que diante dela não está só a sentença, diante dela está Jesus Cristo. Essa é a vantagem para quem quer recomeçar. Jesus tem que estar na história. E Jesus não pode estar na história só por fé, Ele tem que estar por domínio da história. Diante disso, ela ouve de Jesus que nem Ele a condenará. Então Ele está aqui oferecendo a ela tudo que um ser humano mais precisa na vida: perdão. O perdão de Deus, irmãos, não é para quem merece. Se fosse, nenhum de nós aqui estaríamos. O perdão de Deus é para quem não merece. Por isso que Ele vai pagar o preço para perdoar. Jesus tem que derramar o sangue dEle para comprar homens de todos os povos, tribos, línguas e nações. Apocalipse 5:9. Jesus tem que tomar sobre si os pecados dos outros. Ele tem que tomar sobre si as maldições dos outros. Ele tem que tomar sobre si o castigo que era para nós. Então, Ele está ali ofertando algo que
Na verdade, nós não merecemos, mas Ele vem e paga o preço para nos dar. Continuamos sem merecer. Nós não merecemos a presença tão santa de Deus em nós. Nós não merecemos estar dentro da casa de Deus. Eu não sei como que pessoas têm coragem de fofocar e inventar calúnias dentro da igreja. Porque você não é digno de estar aqui dentro. Eu não sou digno de estar nesse altar. Tudo é obra do perdão e da misericórdia de Deus. A graça que veio até nós, a graça é um favor que não merecemos. Então, o que Jesus dá a essa mulher, é a coisa mais importante que nós temos para receber na vida. O perdão de Deus. E quando se fala de perdão, Jesus se mostra indignado com Mateus 19, quando ele fala de uma pessoa que devia muito dinheiro para o rei. Ele vai e comparece diante do rei, e ele implora o perdão desse rei, fala de toda a situação dele, e o rei compadece dele, e perdoa uma fortuna, e diz: então vai, está perdoado. E esse camarada, quando está indo, encontra uma pessoa que não deve 10% para ele do que ele devia para o rei. E aí, ele disse: tu tem que me pagar. Ele disse: tenha compaixão. Ele fez tudo que o camarada tinha feito diante do rei e recebido o perdão. E ele faz: compadece de mim, tenha misericórdia de mim, me perdoe, que eu vou pagar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ele se indigna, fica bravo, ira, e agora não perdoa aquele homem. E aí Jesus fala: olha, o rei, aliás, ele volta diante do rei, o rei fica sabendo, o rei fala: olha, não deverias tu perdoar aquele como eu te perdoei? Você vai ser entregue agora aos verdugos. Que quando você estuda sobre libertação, são demônios atormentadores. O que Jesus está ensinando? Assim será com aquele que não perdoar o seu próximo. O que Deus está ensinando para nós? O que Jesus está ensinando para nós sobre isso? Nós recebemos um perdão de uma dívida que nós não tínhamos como pagar. E a nossa dívida é a maior de todas as dívidas. E Jesus nos perdoou. E Ele está dizendo: então você também tem que perdoar. Se você não perdoar, você não é digno do perdão de Deus. Ah, pastor, mas o fulano fez tal coisa. Preste atenção, por gentileza. O fulano fez tal coisa tão ruim comigo, e você matou Jesus com os seus pecados. Eu matei Jesus com os pecados, Ele foi morto por nossas transgressões. Isso não é pior? Me respondam. Por isso que 6, 14 e 15 de Mateus, Jesus diz assim, ensinando a oração do Pai Nosso, tendo ensinado a oração do Pai Nosso, e Ele diz assim: olha, assim fará o vosso Pai, se de coração, quando fala no versículo 11, quando diz: perdoai as nossas, assim. Aí ele fala no versículo 14 que se nós perdoarmos, o nosso Pai vai nos perdoar. E o versículo 15, se nós não perdoarmos, nem tampouco nosso Pai perdoará a nós. Por quê? Porque você não merece o perdão que Deus lhe dá de graça. Eu não mereço o perdão que Deus me dá de graça. Eu não mereço. Então a pessoa que me ofendeu e que feriu a mim, que me enganou, que ludibriou, que fez eu financiar não sei o que e não pagou, que não sei o que,
está perdoado em nome do Senhor Jesus, porque eu quero ser perdoado por Deus por todos os meus pecados. Então, Deus oferece o perdão para quem perdoa. A condição de sermos perdoados de graça é perdoarmos aqueles que nos ofenderam, pecaram, erraram conosco. Isso é regra. Pastor, nunca vou perdoar. Então vai para o inferno. Como assim, pastor? Você vai para o inferno. A única forma de não ir para o inferno é o perdão de Deus. A única forma de escapar do inferno é o perdão de Deus. Então, perdoa. O que Jesus está dando a esta mulher é a coisa mais preciosa que um ser humano pode ter, o perdão de Deus. Quando ela tem o perdão, e ela se levanta, e ela pensa, agora eu vou recomeçar a minha vida. Fui lavada, fui limpa, fui perdoada, e agora eu vou recomeçar a minha vida. Talvez esta mulher pudesse ser indagada por sua própria mente, ou mesmo o diabo. Como que você vai recomeçar se agora os seus namorados não podem cuidar de você? Como que você vai recomeçar se você não tem história? E talvez ela tenha parado para meditar, sim, como que eu vou recomeçar? Antes da resposta, como recomeçar, tem que estar dentro dela uma convicção: não volto atrás mais. Estou vendo tanta cara chata, fechada, parecendo que comeu mingau com jiló. Pelo amor de Deus, irmão, vira crente em nome de Jesus. Recomeçar. Uma das coisas importantíssimas que com certeza na mente dela estava: não volto atrás. Não volto atrás. Eu não quero repetir a história que Jesus teve que me curar dela. Eu tenho que ter uma nova história. Quem quer nova história tem que não olhar para trás. Por isso a primeira palavra que agora vai dar um norte para esta mulher é: vai. Tem que levantar e tem que ir. Tem que levantar e olhar para frente. Tem que levantar e trazer um foco, um alvo. Tem que levantar e dizer: é para lá, não é mais para cá. Tem que levantar e dizer, como Paulo disse: prossigo para o alvo. Eu tenho um alvo, eu tenho uma convicção. O problema de muita gente voltar atrás é porque não decidiram ir. Não decidiram que é daqui para frente, custe o que custar. Aconteça o que acontecer, não volto, não paro, não deixo. A gaita, súbia, aleluia, vai, está perdoada, vai. Não te condeno, vai. Ninguém vai jogar pedra, vai, levanta, sai desse lugar de preguiçoso, de preguiçosa, sai desse lugar de braços cruzados, sai desse lugar de murmuração, sai desse lugar de colocar a culpa nos outros, apontar o dedo para os outros e dizer que os outros são culpados do seu fracasso, que os outros são culpados de você nunca consertar a sua vida, de nunca resolver essa coisa que tem que resolver. Sai daí, não seja covarde com a sua história, levanta e vai.
recomeça de verdade. Vê se muda esse seu jeito de adorar a Deus. Vê se você põe fervor nessa adoração. Vê se você faz alguma coisa que ninguém precisa chamar a sua atenção para você adorar a Deus. Tem autenticidade na sua vida. Se é que você é de Deus, viva como sendo de Deus. Vai! Levanta, faz alguma coisa. A vida não dá mole para ninguém. A vida não vai te esperar. As pessoas não virão fazer mágica para você. Deus, Ele age na vida de quem age. De quem levanta e faz alguma coisa. Tinha um camarada morto há 4 dias, Jesus falou para ele: vem para fora. Tem que fazer alguma coisa. Tem que sair dessa zona de conforto, dessa zona de reclamação. Tem que sair desse mundinho de fofoca, de conversa fiada, de falar mal dos outros. Quem está ocupado em vencer na vida não tem tempo para falar mal dos outros. Quem está ocupado com alguma coisa de verdade, ela se acha sem tempo para essas coisas mesquinhas e sem valor. É hora de ir. Vai! Sua história está curada, vai! Vira a página, vai! E aí ele dá uma ordem, um norte para aquela mulher, para viver a vida dela. Não peques mais. O que é, eu te pergunto, o que é que levou a história daquela mulher a essa situação de morte? Me responda, por favor. Só os crentes que vieram na igreja. O que que levou aquela mulher à situação de morte? E vieram todo mundo. Só os, né? E Jesus disse a ela: você tem que levantar e ir, e parar de fazer o que você fazia, que te levou à história de morte. Seu pecado, não peques mais. Isso nos ensina muita coisa. Qual é o seu fracasso? Pastor, o meu fracasso é que eu casei e o meu casamento descasou. Acabou, pastor. O trem está feio. Separou? Separou. Não tem mais? Não tem. E agora eu estou com medo, pastor, de casar, de ter alguma fé em alguma coisa nesse aspecto. Primeiro, veja se realmente não tem conserto. Veja se realmente virou a página e acabou mesmo. Para que você seja livre para fazer algo que Deus possa abençoar. Não, pastor, acabou, divorciou, o cabra não quer saber, não tem mais nada, o negócio ficou feio, virou a página mesmo e acabou. E agora você vai viver solitária? Eu estou pensando em viver solitária pela decepção que eu tive. E vai conseguir? Porque se não for conseguir e for pensar em alguma coisa que Deus vai trazer por aí, você tem que lembrar dos pecados, dos erros que cometeu naquele casamento, para não cometer mais. Entende o que eu estou falando? Entende ou não? Pastor, eu fali 3 vezes na minha empresa. Fali uma vez, fali segunda vez, fali terceira vez, e agora eu não creio mais. Você tem que parar para pensar o que de fato te fez falir. Algumas coisas. Primeiro, Deus não estava nisso. Se Deus não está, Ele não abençoa. Não, pastor,
Deus estava nisso, porque Ele falou comigo. Então, que tipo de administração você fez disso que Deus, quando fala, Ele abençoa? Não peques mais. Se você abriu e Deus não tinha confirmado, não faça isso mais. Se você abriu porque Deus tinha falado e faliu porque você administrou errado, não peques mais. É hora de nova história. É hora de nova história. Tem que virar a página, tem que levantar para a direção e não pode pecar mais. Pastor, eu recebi uma nova história, Deus curou minha história. Eu creio que Deus curou minha história, pastor. Então, a partir de agora, levanta para viver a sua nova história e não viva no pecado. E pecado para Deus, meus queridos irmãos, tem pecado e pecadinho? Tem. Tem pecado que se a pessoa cometer, ela não tem perdão. Sim ou não? Tem pecado que a prática do pecado vai trazer uma condenação maior no juízo vindouro. Sim ou não? Então, tudo é pecado. Pecado, mas tem pecado que tem condenação pior. Entende isso? Entende isso, Danilo? Entende, Rosa? Tem pecado, Sodoma e Gomorra. O que Deus falou para Corazim? Que o pecado de Sodoma e Gomorra vai ver menos rigor para eles do que para Corazim. Cuidado. Quando a gente conhece a palavra de Deus, o rigor é maior. E nós conhecemos a verdade. Aleluia. Não viva no pecado. Pecado da mentira. Nunca vi tanta gente mentirosa nesse tempo. E mente que a beleza não sente. Tem gente que mente tanto que não sabe quando é verdade e quando é mentira. Já vendeu a mente para mentira. Inventa, não foi mentira não, pastor. Eu usei de sabedoria maligna então. Não, eu inventei uma história. Inventar a história é mentira. O homem de Deus não fala mentira, a mulher de Deus não fala mentira, o jovem de Deus não mente. E nós estamos vivendo num tempo que mentira parece que é show. Um quer mentir mais do que o outro. Puseram o nome agora chique na mentira, fake news. Irmão, os mentirosos ficarão de fora, diz a Bíblia. A Bíblia ninguém muda. A Bíblia é a verdade de Deus. Se está na mentira, vai ficar de fora. Os mentirosos e os amantes da mentira. Não peques mais. Eu tinha um namoro que estava errado e caímos em prostituição. Agora, viva uma vida nova, vira a página, não peques mais, santifica a sua vida, santifica a sua alma, santifica a língua, santifica os olhos, santifica a mente, santifica o passo, santifica as mãos, santifica o seu ir, santifica o seu vir, santifica-te para o Senhor. 1 aos Tessalonicenses 5:23, espírito, alma e corpo guardados e preservados em santidade para a vinda do nosso Senhor Jesus. Por quê? Porque na vinda do Senhor Jesus tem que estar santo o corpo, a alma e o espírito. Aleluia! Então, Jesus está dizendo, olha, você tem a nova história. Olha, ninguém te condena. Olha, você tem o perdão, mas é necessário levantar, ter um alvo e não pecar mais. Alguém poderá dizer, e eu concordo do ponto de vista físico, natural, pastor, é difícil demais viver sem pecado.
sem pecar. Do ponto de vista natural, sim, claro. Ninguém consegue abandonar pecado com a vida natural. Por isso que o versículo 12 vai nos ajudar demais. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, a última coisa que essa mulher tinha que fazer para viver essa nova história, para viver um recomeço de ouro, verdadeiramente abençoado, é o que essa pessoa tinha que fazer? Quem me segue não andará em trevas. Ela tinha que seguir Jesus. O problema de pessoas que não têm domínio, o problema de pessoas que vivem oscilando, vivem vacilando, vivem caindo, é porque não segue Jesus. Olha a afirmação de Jesus, eu vou ler de novo. Quem me segue não andará em trevas. É uma afirmação, não é uma possibilidade. É uma afirmação. Quem me segue vai andar na luz. Quem me segue viverá na luz. Pecado é treva. Luz é santidade, vida com Deus. Tem que seguir Jesus. Aquilo que Jesus fala para nós, não é o mandamento de um Deus mau, que está contra nós, não, é o mandamento de um Deus bom, maravilhoso, que é amor, que tem para nós uma direção de vida correta, reta, direita, a vida que vai levar nós em vitórias nesta vida e naquela, a vida eterna, salvos em Cristo Jesus. O que eu faço para seguir Jesus? Deixa tudo. Deixa tudo. Nunca, se tiver que escolher entre uma coisa e Jesus, se ainda tiver que escolher, é porque Jesus ainda não é tudo para você. Ou Ele já é tudo, ou não é ainda seu Senhor. A primeira excelência de seguir Jesus não é tê-lo como Salvador, ainda que isso é o espetáculo da vida. Não. A excelência é tê-lo como Senhor. Por quê, pastor? Porque se Ele não for Senhor, não será Salvador. Ele só salva aquele que Ele dirige, porque só Ele sabe o caminho da salvação eterna. Porque só Ele é o caminho da salvação eterna. Porque só Ele dirige e sabe como chegar lá. Rocai da Samã. Por isso Pedro vai dizer: Senhor, e nós que deixamos tudo? Marcos 10, 29 e 30. Mateus 19, 29 e 30. Senhor, e nós que deixamos tudo? O que Ele fez? Deixou tudo. O que Ele fez? E nós que deixamos tudo. Jesus está falando que era difícil um rico entrar no reino do céu. E nós que deixamos tudo, sem saber o que vai fazer. Ninguém há. Olha aqui, quando Ele disse ninguém há, Ele estava me incluindo e estava incluindo você. Ninguém há que tenha deixado tudo, por amor de mim e do Evangelho, que não receba nesta vida 100 vezes mais. E no porvir a vida eterna. Tanagavá, Sudarai. Você quer seguir Jesus? Vira as costas para o mundo, vira as costas para os seus projetos e planos pessoais, para que o projeto e o plano dele aconteça na sua vida. Você quer seguir Jesus? Deixa tudo. João, no capítulo 1 da sua primeira carta, ele diz assim: se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Como que eu faço para andar, para seguir Jesus? Andar na luz.
E o que é a luz desse ponto de vista? A palavra. Ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, o que a palavra me manda, me ordena, é vida para mim, é graça para mim, é força para mim. E se andarmos na luz, como na luz ele está, ele é a própria palavra, ele é o Logos de Deus, o Verbo de Deus, que se fez carne. João falou que 3 coisas testificam na terra: Deus Pai, a palavra e o Espírito Santo. Ele chama Jesus de a palavra. Aleluia! Se andarmos na palavra, porque ele é a palavra, nós vamos ter comunhão uns com os outros. Sabe por que tem fofoca no meio de nós? Porque nós não andamos na palavra. Porque se nós andarmos, teremos comunhão uns com os outros. E agora ele coloca algo aqui que é preocupante. Ele diz: teremos comunhão uns com os outros, e depois da comunhão é que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purificará de todo pecado. Ninguém está no corpo de Cristo se não estiver lavado pelo sangue de Jesus. Então, Jesus disse: quem me segue não anda em trevas. Quem me segue anda na luz. É hora de seguir Jesus. 1 de João nos ajuda bastante também a respeito do que é de fato seguir Jesus Cristo, meus irmãos. Porque tem muita gente que fala que segue Jesus, mas eles vivem uma vida que demonstra o contrário. E isso é absurdo. 1 de João 1,6 diz assim: se dissermos que temos comunhão com Ele, e andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Esse negócio de seguir Jesus é sério, não é ter nome de evangélico. Não é ter nome de evangélico e votar em partido de mentira, e elogiar pessoas que fazem coisas absurdas. Ter nome de evangélico é fácil, eu quero ver ser cristão. Ter peito para falar que é o fulano de tal, que é o ciclano de tal, é fácil, porque machão tem demais por aí. Eu quero ver se tem peito para deixar Jesus entrar no coração e reinar, e dirigir os passos, dirigir os olhos, dirigir a boca. João é muito claro, muito enfático nessa questão. Olha o que diz o versículo 5 que antecedeu o que lemos. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. E aí ele continua: se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E aí ele diz no versículo 7, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É hora de recomeçar. E recomeçar uma história sem a prática do pecado. Recomeçar uma história vivendo a palavra de Deus. Recomeçar uma história seguindo as pisadas de Jesus. Fazendo aquilo que Jesus faria. E deixando de fazer aquilo que Jesus não faria. Arabá, Suramai, Urabai. Diga comigo: seguir Jesus não é fácil, se nós quisermos satisfazer nossa vontade. Negar a si mesmo é condição para seguir. Negar a si mesmo, nós já falamos demais sobre isso aqui,
é uma das coisas mais doloridas para o ser humano, dependendo de quem se trata. Porque ele vai ter que abrir mãos. Eu lembro da passagem dos capítulos de 8 a 11 de Neemias, um dos maiores avivamentos do Antigo Testamento. Os estudiosos dizem que quando Deus derramou este avivamento, 20 quilômetros de distância se ouviu o barulho da alegria do povo de Deus. O povo ouviu a palavra de pé, de 6 da manhã a meio-dia, sem ir no banheiro, sem andar para lá e para cá, sem conversinha, dizendo amém e chorando. Quando eles ouviram a palavra, eles se arrependeram dos pecados e disseram: nós pecamos, nossos pais pecaram. E eles fazem uma aliança com Deus sob anátema. Ou seja, eles fazem uma aliança com Deus dizendo que nós sejamos amaldiçoados se não cumprirmos essa aliança. Porque agora eles querem Deus de verdade. E para querer Deus de verdade, vai ter que negar a si mesmo. E o que é que eles tinham que fazer ao ouvir a palavra e descobrir os seus pecados? Consertá-los. Pecado que a gente abandona, a gente conserta. Eles tinham casado com pessoas que não eram da mesma etnia, da mesma nação, da mesma raça. E tinham filhos com estas pessoas. Mas agora era a hora de dizer se eu quero Deus de verdade ou não. E eles tomaram a decisão sobre anátema: vamos separar. Nós é que pecamos. O erro é nosso, a dor é nossa. E eles separaram de suas esposas e filhos, com dor, com pranto, com angústia, mas viraram as costas para o pecado. E disseram: agora é Deus daqui para frente. Houve não pouco pranto, tristeza e angústia nesse momento. Deus hoje não faz isso, queridos. Lá é uma regra da nação de Israel. O que Deus quer hoje de nós é que nós viremos as costas para aquilo que nós fizemos de pecado e erramos. Gostamos, queremos, mas Deus não aprova. É hora de ter coragem. Nós estamos no tempo de sermos cristãos de verdade ou não sermos. Fazer parte de uma igreja séria de verdade, que prega a palavra de verdade, ou ir para as bagunçadas da vida e viver uma vida relaxada sem salvação. E não adianta fazer parte de uma igreja séria se não tomar decisões sérias. O evangelho é único. A palavra de Deus é única. E o cristão olha para o evangelho pleno, as doutrinas plenas, os mandamentos plenos. Cadaste abraço que daraia. É hora de tomar decisões sob anátema. Não quero viver na prática do pecado mais. Eu quero viver para a glória de Deus. Deus não nos levará aos exageros, mas nos arrancará de tudo que fazemos de errado. Porque o salvo, a salva, a pessoa que Deus agiu nela, ela tem equilíbrio, ela tem domínio próprio, ela tem mansidão, ela tem benignidade, fidelidade, ela tem amor, paz, alegria, bondade, longanimidade. Isso é fruto do Espírito. É por isso que muitas vezes falta em nós, porque nós temos que ter uma aliança verdadeira. Como teremos Deus plenamente se nós não somos dele?
É necessário ser dele. É necessário converter. É necessário arrepender dos nossos pecados. Rabai Kotassi amando, Deus tem um recomeço para a igreja brasileira, Deus tem um recomeço para a sua vida e a minha vida, Deus tem um recomeço para nós, mas é necessário não pecar mais. Escute uma coisa, sair dessa situação de pecado dói, porque tem que negar a si mesmo. Eu dei uns beijos numa pessoa aí, pastor, e aí você está cheio do Espírito Santo. Não, eu senti que depois de lá eu fiquei vazia, e nunca vai confessar? Vai deixar o vazio ficar? Não, eu não confesso para comedor de feijão, então continuo comendo feijão. Vê se isso vai resolver dessa forma. Não resolve, é ignorância com a própria história que Deus quer nos dar, é ignorância com a própria vida, é ignorância com a salvação. É hora de assumir, querido, o que nós temos que assumir, até sobre anátema, mas querendo ser livre e agora agradar a Deus sobre todas as coisas. É hora de andarmos na luz. É hora de sermos de Deus. Deixa eu te falar, você está na igreja dos crentes pentecostal, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Se queremos recomeçar, vai ter que ser por esse caminho. Eu imagino o coração desta mulher. Não sei para onde vou, não sei o que vou fazer, por enquanto não tenho direção, mas uma coisa eu tenho certeza: para trás eu não volto mais. Esse homem que me perdoou, ele tem para mim tudo o que eu preciso. Eu vou seguir os passos dele. Eu vou fazer o que ele me mandar fazer. Arabanda, Urabaga, Chocandaraia. Acabou a minha história. Eu recomeço uma história nova com esse Jesus Cristo. Fique sobre os pés. Aleluia. Não adianta estas palavras para quem não vai tomar atitudes. Estas palavras serão simplesmente informações. Mas para quem vai tomar decisão, essas palavras são formações de vidas para viver a história que Deus tem. A decisão, como sempre, é nossa. Você decide. Nós estamos vivendo no tempo de muitas coisas, as mais diversas, para o lado positivo, negativo, para o lado do diabo, para o lado de Deus, tanta coisa. Quem não estiver decidido, vai se enrolar com esse imbróglio de coisa. Quando você estiver decidido, eu estiver decidido, o Senhor me dará o seu Espírito, dominando meus pensamentos, meus sentimentos, minhas decisões. É necessário você parar de pensar que está frequentando uma igreja para pensar primeiro: eu sou de Deus. Muitos estão dizendo: eu frequento igreja e vivo a doutrina dessa igreja, se eu mudar de igreja eu vivo a doutrina da outra igreja. Pare com isso. Esta é a doutrina sua. Esta palavra é o que dirige.
é o que comanda. Não adianta procurar doutores que preguem só os versículos que massageiam o ego. É hora do evangelho pleno, a palavra total. Se eu quero Jesus, eu quero tudo dele. Eu quero a doutrina dele. Foram embora uma multidão porque não quiseram a doutrina dele, quiseram a multiplicação dos pães, quiseram o milagre, viram ele andando sobre as águas, mas agora ele estava dizendo: eu sou o pão vivo, quem quiser alguma coisa comigo vai ter que comer da minha carne, beber do meu sangue. Dura esse discurso e foram embora, porque amaram os milagres de Jesus, mas não receberam a sua doutrina. É hora de amar a doutrina de Cristo. A única coisa que te salva e me salva é a doutrina de Cristo. A palavra doutrina no grego é didaquê, conjunto de normas, nesse caso, bíblicas, de salvação. Rabai, terushamai. É hora de compromisso com Deus. Não é hora de meio termo. Escuta o que o profeta dos menores, um fanico de barro, está falando. É hora de compromisso com Deus. Não é hora mais de meio termo. E é fácil você saber, de maneira natural, quem está perto e quem está longe. A reação é diferente. Pelo amor de Deus, recomeça. Vira a página. Abandona o que tem que abandonar. Em nome de Jesus, acorda! Pare de implicar com as coisas de Deus. É hora de rendição a Deus. A mão de Deus todas as manhãs se estende para nós. A mão de Deus todas as tardes se estende para nós. A mão de Deus todas as noites se estende para nós. A mão de Deus todas as madrugadas se estende para nós. Ele nos ama com um amor inexplicável, imensurável. E que Ele não diga na eternidade para muitos: todos os dias ofereci o meu amor, mas você não quis. Deus está ofertando a nós: eu curei a sua história. Recomeça. Recomeça. Então feche os seus olhos e faça essa pergunta para você: e agora? Ele me curou a minha história. E agora? Vou recomeçar? Eu vou recomeçar? Se a sua decisão for 100%, deste culto sairá alguém que recomeçou. Custe o que custar, aconteça o que acontecer, eu recomeço. Nesta noite eu corto o relacionamento com o pecado. Nesta noite eu corto o relacionamento com a mentira. Eu corto o relacionamento com a prostituição.
Eu corto o relacionamento com o alterotismo. Nesta noite eu corto o relacionamento com a fofoca. Nesta noite eu corto o relacionamento com as carnalidades da vida. Nesta noite eu recomeço. Nesta noite eu nego a mim mesmo e vou seguir os passos de Jesus. E vou andar na luz dele sem pecado. Fale com Deus. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, porém ferida sob a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia os meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, redimido, meu Jesus. Acho prazer em te servir, descanso em paz me faz sentir, doce a mim o teu querer, gozo me traz chover. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, redimido, meu Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, visita agora a tua igreja, os teus filhos, as tuas filhas. Visita as famílias, visita os guardados. É hora de uma nova história. Pai Santo, a história antiga está curada, a página está virada. É hora de decisões novas, é hora de decisões novas. Ajuda a tua serva, ajuda o teu servo, ajuda este jovem, esta jovem. Ajuda este adolescente e esta adolescente. Ajuda esta criança que já tem entendimento. Ajuda, meu Pai, este obreiro, esta obreira. Ajuda, meu Deus, nós que estamos neste altar. Ajuda o internauta. Abre as comportas da graça. Meu Pai, traga fortalecimento. Traga o agir do Senhor, a unção do teu Espírito, que confirma despedaçado todo mal, todo jungo. Ajuda agora, fortalece agora, ajuda a perdoar. Ajuda esta pessoa a perdoar o seu pai. Ajuda esta pessoa a perdoar o seu pai. Ajuda, Senhor, que haja perdão, que o sangue do Senhor Jesus nos purifique, nos santifique. Haja bênção, hajam decisões para os céus. Pai, onde o Senhor achar decididos, derrama graça, derrama do teu Espírito, derrama a força do céu, derrama o poder do céu, derrama a unção do céu. Onde o Senhor achar um decidido, toma pela mão, esforça, ajuda, da graça, da vitória. Onde o Senhor achar um decidido, meu Deus, começa a escrever a nova história, começa a escrever as novas direções, os novos passos. Oh Pai, visita agora, visita os decididos, fortalece os decididos, dá vitória, dá graça aos decididos. Em nome de Jesus, tira a frieza, tira a indiferença, tira, meu Pai, a cegueira espiritual, a surdez espiritual, tira o pecado.
Tira, meu Deus, a maldição do pecado, tira a maldição dos vícios, tira a maldição agora, liberta agora, arranca o mal agora, arranca em nome de Jesus todo o mal, em nome de Jesus. Arabaia, orabacandalabassorebicandarabaia, orabacalabassandarabasandaraia. Onde tiver decidido, Senhor, batiza no Espírito Santo, mas batiza agora, enche agora do Espírito Santo, enche agora do avivamento real, enche agora da graça que vem do céu. Ajuda essa pessoa a pensar de verdade no céu, nas coisas do céu. É hora, meu Deus, de avivar a igreja. Levanta uma igreja avivada na terra.